Os registros de armas de fogo aumentaram 120% no Brasil. Até agosto deste ano, a Polícia Federal fez quase 500 mil novos registros de armas. As informações são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado neste domingo. É um estudo bastante extenso sobre violência no país. A gente separou alguns dados, vamos dar uma olhada juntos. Sobre violência de raça, por exemplo, em 15 anos, a proporção de negros encarcerados subiu 14%. A de brancos caiu 19%. De cada 3 homens presos, 2 são negros. Violência policial, temos dados também. Em 2019, a polícia matou 6.357 pessoas. 99% eram homens. De cada 10 homens mortos pela polícia, 8 eram negros. Violência de gênero. Foi registrado um caso de estupro a cada 8 minutos no Brasil. 85% das vítimas são mulheres, 60% com no máximo 13 anos de idade, 81% dos autores desses estupros são conhecidos das vítimas, maridos, namorados, familiares. Pois é. A presidenta interina da Bolívia reconheceu a vitória da oposição nas eleições deste domingo. Janine Áñez disse o seguinte pelas redes sociais: ainda não temos uma contagem oficial, mas, pelos dados que temos, o senhor Arce e o senhor Choquehuanca venceram as eleições. Parabenizo os vencedores e peço que governem pensando na Bolívia e na democracia. Carlos Mesa, que é o principal concorrente de Luiz Arce, também já reconheceu a sua derrota nas eleições presidenciais deste domingo. Os bolivianos compareceram em massa para essa votação. Pesquisas de boca de urna, que são reconhecidas pelo Tribunal Eleitoral do país, ali da Bolívia, apontam a vitória de Luiz Arce com 52% dos votos, contra 31% de Carlos Mesa. Arce foi ministro da Economia do presidente Evo Morales, que venceu as eleições em 2019, mas foi obrigado a renunciar por um golpe cívico-militar e, desde então, Evo Morales vive asilado na Argentina. Foi um final de semana de protestos pelo mundo. Em Paris, milhares de pessoas foram às ruas homenagear o professor Samuel Paty, que foi morto por um extremista. Paty foi decapitado depois de mostrar uma charge aos alunos durante uma aula de liberdade de expressão. Os protestos se estenderam por outras cidades francesas. Na Argentina, o protesto foi em favor do governo Alberto Fernandes. Os caminhoneiros tomaram conta da 9 de Julho, que é a principal avenida de Buenos Aires. Outras categorias também se juntaram aos caminhoneiros e saíram pelas ruas da capital portenha. E no Chile, os chilenos marcharam em comemoração ao aniversário de 1 ano do início dos protestos por igualdade no país. Em Santiago, a polícia reprimiu os manifestantes, uma igreja foi queimada e várias pessoas foram presas. Está aí a imagem dessa igreja, então, pegando fogo em Santiago, no Chile, nesses protestos que aconteceram ali na capital. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essas informações com o Fernando Brito, que é editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Um dia, a semana começa agitada com essa eleição na Bolívia, mas antes eu queria fazer umas observações sobre a questão do número de mortes, de crimes cometidos no Brasil, segundo o Anuário da Violência, que é uma publicação muito extensa, como você falou, que tem muitos dados. Sobretudo, impressiona. 13% dos homicídios no Brasil correspondem a mortes provocadas por ações policiais. Se nós colocarmos aí um outro tanto igual de execuções, né, de grupos policiais, parapoliciais, os velhos esquadrões da morte, de triste memória, nós vamos ter com certeza que pelo menos 1/4 desse apavorante número de quase 70 mil mortes anuais que nós temos no Brasil é provocado por ação policial.
E isso remete à discussão da outra grande notícia do dia, que é a divulgação do mapa da ocupação territorial pelas milícias da cidade do Rio de Janeiro, que chegaria, segundo esse estudo, a algo como 57% do território contra 15% do território controlado pelas quadrilhas de tráfico. Eu acho que a maneira correta de se expressar essa ocupação seria somar as duas, porque o tráfico já não funciona mais de maneira independente dessas organizações policiais e parapoliciais. O tráfico independente, entre aspas, de drogas, pontual, localizado, ou por uma quadrilha que controle vários pontos, isso é o que ficou de menor. O que existe hoje é uma espécie de concessão da milícia ou da polícia para o tráfico. A boca só opera se autorizada ou tolerada, e tolerada sabe-se com que tipo de argumentos pelas instituições policiais, e portanto, a mesma coisa. A mesma coisa. O tráfico só foi importante, e é cada vez menos, para legitimar a ação desses grupos que são o Estado. Eles não são a ausência do Estado, eles são o Estado brasileiro nas áreas de periferia, nas áreas pobres e também nas áreas ricas, em torno das quais a síndrome da segurança pública fez com que nascesse a necessidade de controlar e administrar aqueles guetos dos pobres, né? Como é o caso, por exemplo, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, eu não acredito nessa separação mais. Acho que nós temos um controle miliciano, da segurança pública. E o pior, que tem a sua legitimação política assegurada não só por eleger parlamentares, não só por eleger grupos que lhe nutrem simpatia, como é o caso, por exemplo, da família presidencial, que cansou de elogiar a ação das milícias, como também pelo fato de que sobrevive a lenda de que a milícia bota ordem nos lugares, que acaba o abuso dos traficantes, que acaba o desfile de armas. Não é isso, não é isso. Olha, se violência oficial combatesse a criminalidade, se tropas combatessem a criminalidade, olha, o Rio de Janeiro seria tranquilíssimo, porque já não dá mais nem para contar nos dedos de uma mão a quantidade de intervenções militares que a gente enfrentou aqui. E o que aconteceu? O que está nos jornais de hoje? 57% do território abertamente controlado pela milícia e outro tanto controlado pelos concessionários da milícia, que tem dela, ou do Estado, ou da polícia, autorização para traficar drogas. Então, não tem mais esse sentido de organizadora. A milícia, como os esquadrões da morte, como os grupos de extermínio, sempre foram grupos opressores. Eles são opressores da população. Eles conseguem status, poder e dinheiro pela opressão. Ninguém pode desafiá-los. O preço do desafio é a morte. Você publicou um texto no Tijolaço em que você traz uma fala do Bruno Paes Manso, que é jornalista, pesquisador das milícias de segurança pública, e ele também comenta como as milícias têm maior facilidade de se infiltrar na política, enquanto o tráfico não. Por isso que, de repente, tem um número maior de locais comandados pela própria milícia, e por isso que a milícia consegue participar de outros poderes, diferentemente do tráfico, né? Olha, a entrevista do Bruno, que está no jornal O Globo de hoje, e ele tem também uma entrevista feita na semana passada para a Rádio CBN, ambas muito interessantes. Eu acho que ela se engana nessa questão. A milícia não se infiltra na política. A política quer a milícia. Ela precisa da milícia para alcançar os objetivos de dominação político-eleitoral que eles mantêm. Não é uma questão de que a milícia se infiltrou na política, por exemplo, via família Bolsonaro, empregando a mulher do
do capitão Adriano, empregando a mãe do capitão Adriano, empregando gente que era ligada ao Fabrício Queiroz, que por sua vez era amigo do capitão Adriano, e é por isso que os Bolsonaro fizeram essa aliança branca com a milícia. Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu me corrigir. A família Bolsonaro... Deixa eu me corrigir, eu usei a palavra errada. Realmente não é se infiltrar, é ter um apelo maior quando entra na política. É isso que ele coloca. Quando você faz parte, de repente, de um grupo paramilitar e você se coloca como político, você tem uma aceitabilidade muito maior do que você chegar defendendo o tráfico. Isso é impossível. Então, o apelo enquanto milícia é maior do que o do tráfico. Mas ainda assim, a expressão não é essa, é poder. A expressão é poder. Veja, eu e você, Thalita, não estamos sujeitos a baterem na nossa porta e dizer assim, olha, é melhor você tirar aquela faixa ou aquele cartaz do candidato qual, tá? Porque os caras não gostaram. O nome aqui é o Beltrano. Entendeu? Isso não é fascinação, poder, infiltração, prestígio. Não, não, isso é opressão. As lideranças na favela deixaram de surgir depois que tráfico e milícia assumiram o seu controle. Porque você não pode e não vai liderar nada lá dentro se não fizer acordo e, por conta desse acordo, submeter-se aos interesses desses grupos. Eles interditam a vida política e social nas comunidades. Se quiser fazer, tem que ser de acordo com a lei dos homens. Sim, todo sentido. Vamos falar um pouquinho sobre Bolívia também? Eu acho que na semana passada conversei um pouquinho com o Legene Mirhan, que é o professor que fala sobre geopolítica aqui, e a grande questão era se essas forças golpistas deixariam o partido de Evo Morales ganhar as eleições. E até o momento parece que sim. Daí você fez uma reflexão interessante enquanto a gente conversava aqui um pouco. Eu queria que você trouxesse essa reflexão para a gente novamente. Eu acho que fizeram um golpe contra as eleições, né, acusando-as de estarem fraudadas, inclusive com a ação bandida do secretário-geral da OEA, daqui a pouco me vem o nome dele, Luiz Almagro. Ele colocou em dúvida as eleições, depois a auditoria da própria OEA mostrou que as acusações de fraude eram falsas, que não havia as fraudes apontadas. Portanto, Evo Morales seria o presidente legítimo da Bolívia naquele outubro do ano passado. E agora, né, depois que se fez o golpe contra as eleições, faz-se as eleições contra o golpe, mostrando que a maioria da população boliviana está contra, né, o regime que se instituiu a partir daquele outubro de 2019, quando se anulou as eleições e se procedeu à ascensão golpista dessa Janine Arces a presidência da República. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Talvez mesmo por esse medo de não deixar, né, que o movimento ao socialismo, que é o partido do Evo Morales e do Luiz Arce, governe a Bolívia, o presidente eleito Luiz Arce, ele está muito cauteloso. Foi muito cauteloso ontem no seu discurso de vitória, inclusive, não citou o Evo Morales em momento algum, embora a Morales seja o grande patrocinador da sua candidatura, que ele disputou com o ex-chanceler também do governo Morales, Davi Ruquechana, perdão. E ele foi escolhido pelo Evo exatamente por ter essa feição mais moderada, mais agradável à classe média, né, embora ele seja de origem indígena e não recuse essa origem. Então, eu acho que ele vai ser, pelo menos nesses primeiros tempos, muito maneroso. Se isso vai ser um artifício político ou se vai representar uma caminhada para a direita, é outra questão, não se pode fazer esse tipo de previsão. Agora, é bom esperar um pouquinho, porque as coisas na Bolívia são muito complicadas. A contagem dos votos caminha muito lentamente. Agora há pouco eu consultei a contagem oficial,
ela estava ainda em 24% do total de votos, quer dizer, é muito pouco, porque a votação na Bolívia é extremamente desigual. A Bolívia andina, indígena, vota em massa no movimento ao socialismo, que é o partido do Evo Morales. Massa. Todos os índices nessas comunidades são de 50%, 60%, 70%, às vezes até 80% ou 90%. Né? A Bolívia espanhola, né, a Bolívia branca, ela vota no Mesa. Né? E a Bolívia do agronegócio, da região de Santa Cruz de la Sierra, vota no Camacho. Inclusive, nas pesquisas, procurou-se, talvez deliberadamente, esvaziar a candidatura do Camacho, que é muito localizada na parte plana da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra, e para que ela não acabasse tomando votos do Carlos Mesa, que era em quem a direita apostava para vencer as eleições. E o Camacho continuou tendo um resultado espetacular em Santa Cruz da Sierra, teve perto de 20% dos votos lá, né, contra 7% ou 8% na média nacional, e acabou esgotando a capacidade do Mesa de fazer votos. Né? O que surpreendeu foi que, pela primeira vez nas pesquisas, essas de boca de urna, o candidato do MAS, o Luiz Arce, apareceu com esse total de mais de 50% dos votos. Há uma ONG na Bolívia chamada Tu Voto Cuenta, que é formada por universidades e associações civis, que vem fazendo pesquisas, e o máximo que ela apontava, né, eram 35% da votação total para o Arce, e o que dava 41%, 42% na votação, excluídos os votos válidos. Então, esse resultado do Arce foi surpreendente, dando talvez a ideia de que existia um voto guardado, enrustido, fechado nas pessoas, por medo, né, de se declarar simpatizante do Evo Morales, num país que vivia num regime de exceção. Né? Embora com uma senadora subindo ao poder, um regime que foi instituído, a rigor, né, pelas Forças Armadas e pela polícia bolivianas no momento que depuseram Evo Morales. Fernando, sempre um prazer te ouvir, viu? Um beijo para você e até a próxima. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores.